Aí é que Você tá. sabe o que acontece? Acontece assim, ó. Porque as pessoas, elas medem você pelo que elas veem, pelo que elas ouvem, mas não pelo que elas conhecem. Total. Tá? Então, eles ouviram falar. E isso é normal. Ananias mediu Saulo pelo que ele ouviu falar. Ele disse para Deus lá em Atos 9: eu ouvi dizer, e Deus, tá bom, cara, o que você ouviu para mim não quer dizer nada. Não é sobre o que você ouviu dizer, é sobre o que eu estou falando sobre ele. Eu estou falando que para mim ele é um vaso escolhido. Então você vai lá e faz o que eu estou falando. Então as pessoas tendem a te julgar pelo que elas ouvem de você, né? Eu ouvi uma palavra um dia, até coloquei em um dos meus livros, que existe 3 tipos de pessoas que conhecem você. Existem pessoas que conhecem você pelo seu passado, quem você foi. Existem pessoas que conhecem você pelo seu presente, isso é sobre quem você é. Existem pessoas que conhecem você pelo seu futuro, é com essa gente que você tem que andar. Com gente que conhece você pelo seu futuro, que olha pra você e senta assim, você vai longe. Você tem isso aí, você é diferenciado. É com essa gente que você anda. Entendeu? É nessa mesa que você senta. Entendeu? Mas ter essa visão, pastor, é difícil porque as pessoas não querem se desapegar do que caminhou com elas até aqui. E existe o tempo, né? Existe, você não pode... Cara, hoje eu tô escrevendo um livro agora, eu tô só escrevendo ultimamente, chamado Gênesis, o livro das doses. Você já tem livros publicados, pastor? Eu tenho, acho que 11 livros. 11 livros? 7, deixa eu ver, eu tenho... Onde acha esses livros? Deixa eu contar. Conquistei agora, pensei que tinha conquistado o prefixo de Deus, a dona do milharal, a síndrome de Asaf, quando o louvor vira uma queixa. Tenho 6 e tenho 11 livretos, e 10 livretozinhos. Glória a Deus. Já comigo mesmo nas minhas redes sociais aí, pode me chamar que encontra. E aí eu estou escrevendo hoje sobre Agar, que Agar era a solução. Deus promete um filho para Abraão, ele não bota muita fé, mas tá bom, vou crer então. E aí, durante todos os capítulos, 13, 14, 15, Deus fala com Abraão. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17, 18. Só que o 16 Deus não fala com Abraão. É o capítulo que Abraão resolveu fazer o que deu na teia. E aí foi quando ele ouviu o conselho de Sara para se deitar com Agar e ter um filho, porque Deus falou que ia dar, mas dá aqui, né? Que Deus, sei lá, deu uma esquecida, mudou de ideia. E aí ele tinha uma promessa e procurou uma solução. É sempre mais fácil uma solução do que uma promessa. Solução você arruma, promessa você espera. E aí ele teve o filho, teve tal, o Ismael e tal. E aí ela sobressaiu, porque até Salomão fala isso, que não há nada mais insuportável na terra do que quando uma serva torna-se senhora. E ela tornou-se senhora, né? Acima de Sara. Porque ela tem o que Sara não gera. E aí ela é maltratada por Sara, desprezada, e a Bíblia diz que ela vai embora. Pega o moleque e vai embora. Ela vai embora. E Deus sabe assim, o anjo encontra com ela, o anjo fala assim, o que você está fazendo aqui? Volta lá para sua senhora, e humilha-te e fica lá. Aí ela teve que voltar para Sara. E aí quando ela volta para Sara, ela vê Isaac nascer e todo mundo ri. Ela vê Isaac crescer, ela vê Isaac ter um banquete de maioridade, né? E depois do banquete, da festa para Isaac, a Bíblia diz que Abraão dá para ela um odre d'água e um bocado de pão, tipo o que sobrou da festa, e fala, vaza. E a Bíblia diz que ela vai para o mesmo lugar que ela foi a primeira vez. Porque é normal que quando você está abatido, frustrado, desanimado, carente, com alguma coisa, você volta para o lugar da sua derrota. Você sempre volta para o lugar da sua vergonha. Você volta para o lugar da sua tristeza. Tem uns que voltam para as drogas, tem outros que voltam para a prostituição, outros voltam para bebida, outros voltam... Sempre volta. Um pecado que deixou para trás. Só que dessa vez ela saiu. E ela voltou para o mesmo lugar, deserto. Só que quando ela saiu porque ela resolveu sair. E quando você resolve sair, Deus se resolve dar voltar, porque tem alguma lição lá que você ainda precisa aprender. Aí ela volta. Agora ela é mandada embora. O que dão para ela é um odre de água,
Um bocado de pão e o filho, e vai. Percebe que o filho não era tão importante para Sara? Porque se o filho fosse tão importante, não, o menino fica. Mas agora a Sara já tem o que ela tinha, então você é dispensável. Às vezes nós somos úteis para alguém só enquanto a pessoa não tem o que nós temos. Se ela conseguir ter o que nós temos, nós somos dispensáveis. Então Abraão dispensa, porque agora a promessa já está lá. Agora a gente não precisa mais de você. Inclusive pode levar seu filho também. Ele não precisa mais dele, que já tem um filho aqui. E a Bíblia diz que o mesmo anjo encontra com ela. O anjo não pergunta para ela o que ela está fazendo ali. Ele sabe. O anjo pergunta por que é que o menino chora. Porque a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. E quando Deus ouve a voz do menino, Deus fala para ela assim: fica tranquila, o menino não vai morrer. E se Abraão te deu um odre de água, eu te dou um poço. Meu Deus. Então assim, Abraão nunca vai dar para você mais do que Deus pode prover. Abraão dá só um odre de água, Deus dá um poço. O que Abraão dá é pouco. O que Deus dá é abundante. Então assim, às vezes Deus tira você de lugares. Faz você entender que o ciclo não encerra quando você quis que ele encerrasse. Encerra quando Deus quer que encerre. Quando alguém se acha muito poderoso, a ponto de não precisar mais de você. Não é que a pessoa não precise mais de você. É porque sobre você tem uma promessa. E essa promessa não vai cumprir na sua vida num ambiente tóxico e num ambiente em que você não é amado, é só usado. Então Deus tira ela e tá perto, fica tranquilo. Eu tenho uma promessa pro seu filho também. E o lugar que ela fez de passagem, de lugar de lamúria, tornou-se habitação de Ismael. Que a Bíblia diz assim, ó, Ismael habitou no deserto. Então você precisa fazer do seu lugar, às vezes que você passa, um lugar de habitação, um lugar de segurança, de estabilidade. Mas você precisa entender que ciclos precisam ser quebrados. Que coisas precisam ser, que dependências precisam ser destruídas. Para que você possa viver alguma coisa nova de Deus. Os discípulos não queriam que Jesus fosse. Ele disse, mas se eu não for, o Consolador não vem. Eu preciso ir. Porque tem tempos que você não quer ter alguém perto. Porque às vezes não é útil aquela pessoa. Mas depois aquela pessoa que é inútil por um tempo, ela torna-se útil. Paulo fez isso. Quando ele foi e Timóteo e Barnabé queria que ele levasse Marcos, leva, mas não. Não. E aí Barnabé disse, não vai, se não for também não dá. Eu falei, não, pode ficar. E aí Paulo foi com Silas. Será que Marcos aguentaria os açoites? Com certeza. Será que ele aguentaria a prisão? Será que ele aguentaria sofrer? E ainda cantaria? Ou oraria? Quando Paulo está no fim da vida, Paulo disse, traga ele. Agora ele é útil. Agora ele é útil. Então a gente precisa entender até o tempo da nossa utilidade. E a gente muitas vezes vai precisar então, pastor, trazer alguém do passado para resolver algo que ainda não resolveu ou para cumprir um propósito de Deus? Porque Paulo chamou Barnabé de volta. Então, ele tinha, vamos dizer, meio que deixado de lado, mas no final ele entendeu, eu preciso dele. Paulo entende que Barnabé agora é útil. Agora é útil. Paulo diz assim, traga-me, porque agora ele é útil. Porque quando que você se torna útil? Quando você tem maturidade. Ninguém foi levantado por Deus sem maturidade. Todos que governaram e reinaram a partir de uma maturidade. Você pode ver, ó, José com 30, Davi com 30, Jesus com 30, João Batista com 30, e tem mais algumas pessoas que começaram com 30. Porque na cultura judaica, 30 anos era um nível de maturidade, a idade da maturidade. Então assim, ó, Deus não te dá nada antes do seu nível de maturidade. Provérbios 27, Salomão diz assim, ó, a bênção dada aos gritos logo de manhã é recebida com maldição. O que ele está querendo dizer? Se você dá alguma coisa para alguém muito cedo, sem essa pessoa estar preparada, o que poderia ser bênção, torna-se uma maldição para essa pessoa. E tem gente que não sabe administrar bênção. Ele se ensoberbece, ele pira. E aí ele vai criar um problema para a vida dele, para o ministério dele.